Olá pessoal, mais um vídeo depois de um longo descanso sobre a tela Nextion. No vídeo de hoje, conforme eu falei no último vídeo que eu gravei, eu vou mostrar aquele mesmo programa que eu fiz em C, em micro C, no último vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês e explicar uma versão em Assembly. Eu não vou mostrar a tela aqui, filmar a tela, enfim, o programa funcionando, porque é a mesma coisa que o programa anterior em C, tá? Eu já peguei, já fiz o programa aqui em Assembly, já testei, está funcionando, inclusive está aí para download. Clique aí em mais e você vai ter o link do Google Drive para fazer o download do programa, tanto do programa da tela, quanto o código-fonte aqui em Assembly. Ok? Então aqui nós estamos no ambiente do MPLAB. Eu vou tentar aqui explicar linha por linha, né? Então provavelmente vai ser um vídeo um pouco longo. Quem não entende o Assembly, então não adianta aqui muito ver esse vídeo, talvez a título de curiosidade, né? Para ver como é que é a programação em Assembly, porque quem programa em C muita coisa não vê o que acontece por baixo ali, né? O que o compilador constrói. A pessoa simplesmente ele faz a programação em C ali, muita coisa ela não vê o que tem que ser feito em Assembly para às vezes transformar uma linha do código em C em Assembly, que é o código original da máquina. Não é o código original da máquina, né? O código original da máquina é linguagem binária, né? Mas vamos dizer assim, seria um nível acima da linguagem binária. Então eu vou explicar aqui para vocês, tentar assim linha a linha, tá? Quem já entende Assembly aqui já vai pegar a mecânica da coisa, tá? Que é uma programação até certo ponto, assim, ela está num nível ali do intermediário para avançado, tá? Trabalha com endereçamento indireto. Aliás, antes de começar a explicar aqui o programa aqui em Assembly, eu vou explicar para vocês como é que funciona o endereçamento indireto aqui no PIC16F877A, e também aí ele já vai servir também para a família 16F aí quando tiver esse recurso. Então vamos lá que eu vou explicar isso aí para vocês. Então na família 16F, aqui eu vou explicar em especial o 16F877A, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Eu também trabalho nesses meus projetos aqui e nos meus estudos com o 16F88, que eles são bem parecidos, tá? Então nós temos dois registradores que na realidade eles não são registradores implementados fisicamente, mas deixa eu colocar aqui, endereçamento indireto, beleza? Então são dois registradores que a gente vai trabalhar com endereçamento indireto. Quem trabalha com C, ele é mais ou menos a questão ali dos ponteiros ali do C, tá? Então nós temos dois registradores, que é o INDF, tá? E o FSR. Então, nesse registrador aqui, no FSR, eu vou armazenar um endereço que eu quero acessar através do registrador INDF. Tá? Então todo valor que eu salvar no registrador INDF, tá? Na realidade ele não vai salvar no registrador aqui, ele vai salvar sim no endereço que está armazenado no registrador FSR. E todo valor que eu ler aqui do INDF, na realidade ele não está lendo o registrador INDF, ele está lendo o endereço que está armazenado aqui no registrador FSR. Tá? Então vamos imaginar aqui, deixa eu pegar até no datasheet do... Se vocês virem aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui. Aqui abriu o datasheet, tá? Então ele está na seção 2.5, se vocês virem aqui, isso está dentro da
Aqui, organização de memória, seção 2.5, endereçamento indireto, INDF, FSR, registradores aqui, né? Então aqui tem uma explicação, inclusive até tem um exemplo aqui. Tá? Eu vou usar parcialmente esse exemplozinho aqui, tá? Só para explicar para vocês. Então deixa eu vir aqui onde tem a memória, o mapa de memória do PIC. Então nós temos aqui 16F873, 876, 877, esse aqui. Então aqui nós temos a memória RAM do PIC, lembrando que o PIC tem 3 tipos de memória, tá pessoal? Memória de programa, a memória RAM, são onde eu armazeno os registradores do usuário, certo? E a memória PROM, tá? Que são 3 tipos aí de memória que o PIC tem. Aqui nós vamos trabalhar com a memória RAM, tá? Aqui geralmente a gente armazena os registradores do usuário, né, começando no endereço 20x aqui, até o endereço EF, tá, nesse banco aqui. O endereço F0 até o endereço aqui 70 até o 7F é aquela memória espelhada, que eu já falei aqui, tá? 70 até o 7F. E nas outras memórias, nos outros bancos aqui também nós temos memórias do usuário que podem ser usadas tranquilamente. Só que aqui eu vou ter que, sempre que eu querer acessar essas memórias aqui, se eu usar esses registradores que eu criar nesses espaços de memória aqui, eu vou ter que trocar o banco, tá? Então aqui no banco 0 nós temos 96 bytes, o que significa que nós podemos criar aqui 96 registradores. Então vamos começar pegando aqui o registrador ao endereço 20x. Então, pessoal, se eu fizer FSR, isso aqui, tá? Igual a 0x20, tá? Então, eu atribuí ao registrador FSR o valor 20x. Se eu fizer INDF, por exemplo, igual a... Vou colocar um valor aqui em decimal, 50, por exemplo. Na realidade, não é o INDF que está valendo 50. E sim, eu estou colocando 50 nesse endereço aqui da memória RAM do PIC, tá? Mesma coisa se eu ler, digamos que eu crie aqui uma variável, digamos, leitura, tá? Igual ao INDF, tá? Na realidade, o valor da leitura não é o valor que está em INDF, tá? E sim o valor que está no endereço 20x da memória RAM do PIC. Então, nesse caso aqui, o leitura, nesse nosso exemplozinho aqui, o leitura vai ser igual a 50, tá? Aí vocês podem estar me perguntando, tá, mas para que eu vou fazer toda essa manobra aqui se eu já posso criar um registrador aqui, leitura, através aqui do comando aqui, né, o cblock. Então ele vai criando aqui, ele vai dando nomes. Na realidade não cria registradores, ele dá apelidos para os endereços da memória do PIC. Então o flags aqui, na realidade, é o endereço 20x, o número vai ser o endereço 21x, esse DLYMS1 vai ser o endereço 22x, tá? Isso aqui, na realidade, quando o compilador ele transforma a linguagem assembly em binário, ele vai substituir estes nomes aqui que eu estou criando, são nomes amigáveis, vamos dizer assim, pelos endereços que estão aqui na memória, tá? Então, na realidade, o flags aqui, quando ele encontrar esse nome flags aqui, na programação ele vai substituir pelo 20x, quando ele encontrar número, ele vai substituir pelo 21x, tá? Então, isso aqui serve para acessar indiretamente esses registradores aqui, tá? Agora, nesse programa aqui, vocês vão ver uma aplicação disso aqui, que de outra forma eu não teria como fazer, tá? Eu teria que criar, para fazer o que eu vou fazer nesse programa, eu teria que criar outros registradores para ir incrementando, enfim, fazer uma manobra mais
trilhar um caminho mais longo para chegar ao mesmo resultado usando o endereçamento indireto. Então vamos lá, aqui nessa primeira linha aqui eu incluo um arquivo do PIC16F877A contendo os apelidos de vários registradores, tá? Senão eu não conseguiria criar aqui usando, por exemplo, os registradores, o PIR1, o RC e F, os bits, né, e registradores aqui pelos nomes, eu não conseguiria acessá-los dessa maneira se não tiver esse arquivo aqui. Tá? Ele cria aqui dentro desse arquivo, ele tem os respectivos endereços de cada nome desse, os respectivos endereços de cada bit desse aqui, para mim poder acessá-los através desses nomes aqui, senão eu teria que acessar, conforme eu expliquei aqui, através dos endereços. Tá? Então aqui eu configuro os bits de configuração, aqui eu desligo a proteção de código, desligo o debug, desligo outras coisas aqui, o brownout reset, eu deixo o power on reset ligado, desligo o watchdog timer, estou dizendo que eu estou usando o oscilador com alta frequência, tá? Então aqui assim eu faço essas configurações aqui, que são as configurações iniciais. A proteção contra a escrita também está desligado. Esse aqui eu não me lembro mais o que é, só se eu olhar no datasheet para ver. Aqui eu defino, entre aspas, tá? Dois comandos, o bank0 e o bank1, tá? Ou bank0 e bank1, tá? Mistura aqui bank1, estou misturando inglês com português, mas tudo certo. Então, toda vez que o compilador encontrar bank0 ou bank1, ele vai substituir esses nomes por esses comandos aqui, o que me facilita a escrita na programação, tá? Porque eu vou usar isso aqui algumas vezes durante a programação. Então, só para não ter que digitar toda essa linha aqui, cada vez, eu crio aqui dois comandos para digitar menos, simplesmente simplifica isso. Tá? Aqui eu crio os registradores do sistema, eu dou nomes para os endereços, conforme eu falei, nomes amigáveis para os endereços, que fica mais fácil para programar e depois para entender o código. Então aqui flags é um registrador que nós já usamos lá naquele vídeo em C, tá? O número também, mesma coisa, tá? Já usamos lá na última aula, no último vídeo, a respeito, quando fizemos o programa em C. Aqui são registradores que eu uso para a rotina de delay e aqui são registradores que eu uso na rotina de conversão de um número binário para o formato BCD que eu já expliquei aí nessa série de vídeos sobre a tela Nextion. Aqui então termina a alocação de nomes para os endereços. Aqui eu também crio mais alguns endereços, tá? Eu dou nomes usando os endereços, então eu tenho o char1, char2, vão ocupar os endereços 70, 71x. Isso aqui eu já expliquei aí também, quando eu expliquei a construção das rotinas de comunicação da tela com o PIC e do PIC com a tela em assembly, tá? Já está explicado isso aqui, então se você quer ver aqui o significado disso, dá uma olhada nos vídeos anteriores, aí se eu não me engano começa no vídeo 12. Aqui então eu tenho, vocês recordem que lá em C, na programação em C, eu criei uma variável buffer de 2 posições, certo? Aqui eu também estou criando, eu não estou criando uma variável, e sim eu tenho 2 registradores, tá? Que é a mesma coisa que acontece em C, lá também. Eu criei um registrador, uma variável de 2 posições, né? Posição 0 e posição 1, 8 bits cada uma. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tenho que fazer isso separadamente, tá? Então o buff0 vai pegar o endereço 7A da memória, 7A hexa, e o buff1 o endereço 7B. Vindo aqui, nós estamos aqui, ó, nessa área espelhada, tá? Então eu estou pegando o 7A e o 7B aqui, dentro dessa partezinha aqui, vamos dizer assim. Por quê? Porque daí eu posso acessar
esse endereço aqui de qualquer banco de memória que eu queira. Tá? Então, e aqui são registradores de salvamento de contexto quando eu entro na interrupção. Tá? Quem programa em C não sabe nem que isso aqui existe. Tá? Se ele não estudou um pouquinho a mais, né? Naturalmente, tá? Nem sabe que existe essa questão de salvamento de contexto, enfim. No assembly tem que ser feito, senão o seu programa pode se comportar de maneira estranha. Tá? Então tem que ser feito salvamento de contexto antes de entrar nas interrupções. O que é esse salvamento de contexto? É você salvar o registrador W, o conteúdo dele, e o registrador status. São os dois registradores que você tem que salvar. Porque dentro da interrupção você pode modificar o conteúdo, e com certeza vai modificar o conteúdo desses dois registradores, tá? Quando você estiver executando a interrupção. E quando você sair da interrupção, você tem que restaurar o conteúdo que estava nesses dois registradores antes do programa entrar na interrupção. Tá? Porque se você não restaurar isso aqui, esses dois registradores, o seu programa vai começar a se comportar de forma estranha, de repente não funciona, faz coisas que não era para fazer e você nem sabe o que está acontecendo. Tá? Quem programa em C, isso aqui é feito automaticamente, tá? Pelo compilador. Dá para desabilitar isso aqui, mas por padrão isso vem habilitado, e quem só conhece C e não se aprofundou um pouquinho mais dentro da arquitetura do PIC, enfim, nem sabe que isso aqui existe. Aqui eu defino também um apelido para o bit 2 do registrador port D, que é onde está o nosso LED. Tá? O nosso LED aqui também, eu estou seguindo basicamente, tá, pessoal, aquele programa em C do último vídeo. Tá? É basicamente o mesmo programa, eu não alterei nada no fluxo dele. Tá? Mais ou menos assim, se você entendeu o assembly, entendeu o C, você vai ver que está mais ou menos linha a linha. O programa em C está aqui, tá? Convertido para o assembly. Então aqui eu crio um apelido para não digitar cada vez o porte D2, tá? É a mesma coisa do C, tá? Isso facilita depois o entendimento do programa e facilita digitação, enfim. Aqui é o vetor de início, tá? No endereço 0, ele pula para o início. Então, ele pula para essa label aqui. Aqui nós temos a rotina de interrupção, tá? Eu vou explicar depois. Aqui eu limpo os ports, tá? Todos os ports, ou altero para o bank 1, tá? Para não precisar digitar BCE, BSF, status, papapá, aquela coisa, então só bank 1. Aqui eu desligo os comparadores analógicos, mesma coisa que é feito em C, tá? Também digo que todos os pinos vão trabalhar como saídas e entradas digitais. Aqui eu configuro os registradores tris, tá? Eu vou dizer se o pino vai ser uma entrada ou uma saída. Aqui eu digo que o tri-C, bit 6, que é o RC6, né? O pino RC6, que é onde está o TX do módulo serial, eu estou configurando como uma saída, porque ele transmite dados. E estou configurando o RD2 também como uma saída, porque é onde está o nosso LED. Aqui é o Option Reg, configuração. O principal aqui é o Prescaler 1x2 no timer 0 e os resistores internos de pull-up desabilitados. Aqui eu faço a configuração do módulo serial, tá, em 9600, ligo a serial. Aqui eu habilito as interrupções por recepção da serial, tá, do módulo USART. Então eu tenho que setar esse bit aqui, RCIE, do registrador PIE1. Alterno de novo para o banco 0, para trabalhar com os registradores que estão no banco 0. Aqui eu habilito a recepção pela serial. Temos aqui aquele delay de 400 milissegundos ali para dar uma aguardada ali, para dar uma estabilizada na tela e no PIC. Tá?
Aqui eu ligo o módulo serial, o módulo USART. Aqui eu configuro, eu habilito as interrupções no registrador INT-COM. Então o bit 8 aqui eu ligo todas as interrupções, é a chave geral, né? No bit 7 aqui eu ligo todas as interrupções por periféricos. Então todos os periféricos não estão ligados à interrupção deles, mas permite a interrupção deles, porque a interrupção eu tenho que, através do seu bit específico, é que eu tenho que ligar, habilitar ou não a interrupção de determinado periférico. Mas aqui é uma chave geral. Chamo aquela rotina do Nextion Stop, que transmite os 3 bytes lá de finalização de comandos da tela. Já expliquei também o porquê disso aqui. Aqui, ó, eu movo o buff 0 para o registrador FSR, tá? Eu vou trabalhar aqui com esses buffers aqui, tá? Que seria o nosso buffer lá de recepção pela USART. Nós vamos receber 2 bytes, lembrem da programação em C. Então o buff 0 é o endereço 7A e o buff 1 é o endereço 7B. Tá? Então aqui eu estou movendo o endereço 7A hexa para o registrador FSR. Estou desligando o LED e estou limpando todas as flags. Em seguida aqui nós temos o loop main, tá? Fazendo uma analogia aí com o programa em C, o main aqui seria o loop while lá no C. Tá? Então a primeira coisa que a gente faz aqui dentro do loop main, que a gente vai fazer os testes das flags e do LED e imprimir ali os valores e frases na tela de acordo com a combinação dos bits de flags e dos LEDs, tá? Então a primeira linha que ele vai testar se o bit 0 de flags é igual a 1. Se for igual a 1, então ele vai pular a próxima linha. Aqui nós temos o comando btfss, bittestFileSkipSet, ou seja, ele vai pular a próxima instrução se o bit testado aqui for igual a 1. Tá? Então se o bit for igual a 0, ou seja, a flag, o bit 0 aqui do flags está zerado, ele vai executar esse goTo, então ele vai pular para o M2, a label M2. Aqui na label M2 ele vai testar o bit 1 de flags, tá? Se ele tiver zerado, ele vai executar essa instrução goTo, e daí ele volta lá para o main, lá em cima. Tá? Então aqui eu estou testando se as minhas flags elas foram setadas ou não. Tá? Se nenhuma delas estiver setada, ele vai ficar fazendo esses testes aqui, daí depois no M2, e se não tiver setado, ele volta para o main. Tá? Agora vamos fazer aqui que o bit 0 aqui está em 1. Então se está em 1, ele vai pular essa instrução goTo e vai continuar executando o programa. Então a primeira coisa que ele vai fazer é limpar o bit 0 de flags, tá? Para não ficar executando continuamente aqui esse conteúdo aqui. Então ele executa uma vez só e para, tá? Então aqui o 0, eu limpo o bit 0 de flags e em seguida eu testo se o LED for igual a 1, ou seja, se o LED estiver aceso, ele pula para essa execução. Se o LED estiver apagado, ele vai para a label M1. Na label M1, aí se o LED está apagado, ele vai imprimir os textos correspondentes ao LED apagado nos campos de texto texto 0 lá na tela e texto 1. Certo? Aqui eu já expliquei essa parte aqui em vídeos anteriores, onde eu expliquei a comunicação tela-PIC e PIC-tela em assembly, tá? Então não vou entrar em detalhes aqui. Mas enfim, aqui está mandando as frases para a tela correspondentes ao LED apagado. Perfeito? Se o LED estiver aceso, então aqui o LED está igual a 1, a saída LED está igual a 1, tá? Que é o porte D, o pino RD2, ele está em 1, então está em nível alto.
Então ele pula essa instrução aqui e imprime nos campos texto 0, tá? E texto 1 as frases correspondentes. Tá? E em seguida aqui vai para M2. Ele pula para M2 e vai fazer o teste. Se o bit 1 de flags estiver setado, tá? Então é porque eu teclei lá a tecla send lá na tela para mandar os valores dos campos do campo de número para o pick. Se tiver zerado, ele volta para o main. Se tiver em 1, ele pula essa instrução goTo, limpa o bit 1 de flags, tá? Move o conteúdo de número para o W e soma ao valor de W o valor de 5, o valor 5. Tá? Então, se o número aqui estiver valendo 1, ele vai somar 5, W então vai conter 6. Está aqui a tradução dessas duas linhas. W vai ser igual ao número e W vai ser igual a W mais 5. Em seguida, ele move aqui para esse registrador aqui, que é o parâmetro da função bin8bcd, que vai converter esse valor, o valor que está contido em W, que é um número binário, na forma BCD para poder ser transmitida para a tela. Isso aqui também já expliquei, tá? Nos vídeos lá onde eu mostrei a comunicação em assembly com a tela. Aí ele transmite o valor do campo, o valor do registrador número, desculpe, somado com 5, ele transmite lá para o campo N1 da tela. Tá? Esse valor número aqui vai corresponder ao campo N0, campo de número N0 lá da tela. Transmitiu aqui o valor, ele volta para o main. Como as flags foram zeradas aqui, dependendo onde entrou, aqui, né, ele zerou e aqui ele zerou também, tá? Então ele volta a ficar fazendo aqueles testes aqui e fica no loop aqui, main, testando e main, tá? Fazendo esse loop aqui. E onde é que essas flags aqui são alteradas para poder entrar aqui na execução do código correspondente? Elas são alteradas lá na rotina de interrupção, e a interrupção ocorre quando eu pressiono lá na tela as teclas C0, C1 e a tecla Send. Okay? Então agora eu vou explicar a parte da interrupção. Então vamos lá. Então aqui eu estou na rotina de interrupção. Dentro do PIC ele está as rotinas de interrupção elas estão contidas a partir do endereço 4 hexa da memória de programa. Então a primeira coisa que eu faço aqui é salvar o contexto, conforme eu já expliquei, é salvar o conteúdo dos registradores W e dos registradores status, tá? Eu criei dois registradores aqui temporários, que é o WTemp e o statusTemp. Então o conteúdo de W eu copio para esse WTemp e o conteúdo de status aqui do registrador status eu copio para o statusTemp, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é testar se houve uma interrupção pela recepção na serial, no módulo serial. Isso está aqui indicado aqui no registrador PIR1 no bit RCIF. Tá? Toda vez que tem uma interrupção por recepção na serial, o PIC seta esse bit RCIF e manda a execução do programa aqui para o endereço 4 da memória de programa. Tá? Então eu vou fazer o teste. Se por acaso ocorreu algum outro tipo de interrupção que não for a interrupção da serial, então esse bit aqui vai estar zerado. Tá? Como eu estou usando o comando btfss, se tiver zerado ele vai executar a próxima instrução, que é esse goTo, e vai para label i3. Aqui na label i3 ele vai restaurar o conteúdo dos registradores W e status para os respectivos registradores W e status, né? Era o que estava salvo aqui no statusTemp e no WTemp. Tá? Então ele vai voltar a esses valores e vai sair da interrupção.
tá? Mas então, ocorrendo a interrupção, o bit RC e F aqui, se for uma interrupção da serial, vai estar setado, então ele vai pular essa instrução goTo e vai continuar a execução do programa. Ocorrendo aqui, continuando aqui na execução, eu vou zerar o bit RC e F, porque se eu não zerar, ele vai ficar entrando na interrupção aqui infinitamente, tá? E aí o seu programa vai travar. Então eu zero o bit RC e F, faço a cópia copio o valor recebido pela serial que está nesse registrador RC-Reg por registrador W, tá? Movo o conteúdo de W para o registrador INDF, e lembrando aqui aquilo que eu já expliquei, na realidade eu não estou copiando o conteúdo de W para o registrador INDF, e sim para o endereço que está indicado no registrador FSR. E qual é o endereço que está indicado? Ele está aqui. Foi quando eu executei o programa, eu copiei o buff 0, o valor em buff 0 para o FSR, e o buff 0, só relembrando, é o endereço 7A tá? Da memória RAM do PIC. Então, na realidade, tá aqui. Aqui. Eu estou copiando o conteúdo que eu recebi na serial, lembrando, tá, pessoal, que a tela lá está mandando sempre 2 bytes, então vão ocorrer 2 interrupções da serial seguidas, tá? Então essa é a primeira, então eu estou copiando o primeiro byte recebido para o endereço 7A hexa, que é o endereço que está apontado aqui no registrador FSR. Copiado então o valor para o endereço 7A, eu incremento o valor do FSR. Então agora ele passa a valer 7B hexa, tá? Aí eu movo o endereço 7C para o W, eu vou fazer uma comparação, tá, pessoal? Eu vou comparar o valor do FSR com o 7C. Aqui eu estou usando uma lógica de não exclusivo, tá? Ou XOR. Então, se os valores forem iguais, tá? Essa operação aqui vai copiar um valor 0 para o W, tá? Porque se todos os valores são iguais, ele vai fazer até se o 7C e o conteúdo do FSR também for 7C, ele vai fazer a lógica aqui não exclusivo bit a bit, isso vai resultar no valor 0, tá? Todos os bits vão dar 0, ele vai copiar então o valor 0 para o W, copiando um valor 0, ou seja, se o resultado de uma operação der 0, o PIC vai setar o bit Z, tá? Do registrador status. Então, por que 7C? Porque aqui o meu valor do FSR estava valendo 7A, ocorreu a primeira interrupção, eu incremento, ele vale 7B, tá? Então ele vai fazer esse teste aqui, vai dar falso. Dando falso aqui, não é igual a 7C, então ele vai executar essa instrução aqui e vai sair da interrupção, tá? Só que saindo da interrupção eu já estou recebendo um segundo byte pela serial, então ele já ocorre uma segunda interrupção. Então ele vem aqui, faz todo aquele salvamento, faz o teste se foi uma interrupção da serial, limpa a flag, copia o valor para W, copia o valor de W agora para o INDF, lembrando que o FSR agora está valendo 7B, certo? Então, na realidade, eu estou copiando o conteúdo recebido na serial para o endereço 7B da memória RAM do PIC, estou incrementando o registrador FSR e agora sim ele está valendo 7C, tá? Ou seja, valendo 7C significa que eu recebi os 2 bytes pela serial e a minha recepção de bytes pela serial terminou. Tá? Então, terminando a minha recepção, esse valor aqui vai ser igual
e se for igual a 7C, então ele pula essa instrução goTo e continua a execução normal do programa. Continuando então a execução, eu volto a colocar o valor 7A no registrador FSR, já preparando o buffer, vamos assim dizer, para a próxima recepção que eu tiver pela serial. E aí eu vou começar a fazer os testes, tá? Se o valor recebido, se o primeiro byte recebido for o AA, lembrando, tá, lá das aulas, lá do vídeo anterior, que a gente convencionou que o primeiro byte ele vai indicar se é um comando que eu estou recebendo, tá? Ou se é um valor que eu estou recebendo. Então, se for, eu vou fazer o teste aqui, ó, do endereço 7A, que é o buff 0. Se o conteúdo do endereço 7A, tá, for igual a AA, então ele continua a execução. Se não for igual ao AA, ele vai para label I2 e vai testar se é igual a AB, tá? Porque ou vai ser igual a AA ou vai ser igual a AB, que é conforme eu programei na tela, tá? Mas eu faço os testes. Então, se for igual a AB, ele continua a execução do programa, tá? Se não for igual, ele sai da interrupção que é aqui na label I3. Onde é que está aqui? Aqui. Então vamos imaginar que não é o AA, então ele vai aqui para o I2, e se não for AB, ele vai para o I3, tá? Agora, se for o AA, então ele pula essa instrução aqui e vai agora testar. Se o que eu recebi no buff 1, que é o segundo byte que eu recebi, buff 1 é o endereço 7B da memória RAM, então se o valor que está no endereço 7B for o C1, tá, ele vai ligar o LED e vai setar o flags, o bit 0 do flags e vai sair da interrupção. Perfeito? Se não for o C1, ele vai executar a próxima instrução, que é esse goTo, que ele vai para o I1, então ele vem para cá, ele pula esses comandos aqui e vem para cá, ele vai testar se é o C0 que eu recebi. Se não foi o C0, ele sai da interrupção através dessa instrução aqui. Agora, se foi o C0, tá? O segundo byte que eu recebi, então ele pula essa instrução aqui, ele vai desligar o LED, vai setar o bit 0 de flags e vai sair da interrupção. Agora, fazendo o outro teste aqui. Então, nesse primeiro teste aqui, se não foi o primeiro byte recebido, que está no buff 0, que é o endereço 7A, se não for o AA, tá? Então não é AA, ele vai para label I2, aqui, e ele vai testar se é igual a B. Se não for, ele sai da interrupção, e se for, ele vai mover o conteúdo do buff 1, tá? Que é o valor, que agora é o valor, o buff 1 na realidade é o endereço 7B, né? Mas aqui no endereço 7B está armazenado o segundo byte que eu recebi da tela, e se o primeiro que eu recebi for o AB, certo? O segundo, então, é o valor do campo N0, que é o campo de número lá da tela. Então eu copio esse valor para o W, para o registrador W, e copio do W para o registrador número, tá? E aqui eu seto o bit 1 de flags, tá? Então, de acordo aqui com esses bits que foram setados aqui na interrupção, tá? E com o estado do LED, ele vai imprimir as frases aqui correspondentes, tá? Ou vai somar 5 no conteúdo número, no valor de número, que é o campo N0 lá da tela, que é o valor do campo N0 da tela, e mandar isso aqui para o campo N1 da tela. Tudo igual no programa que a gente fez em C no último vídeo.
Aqui para baixo então estão as rotinas de comunicação do PIC com a tela, tá? Então todas as rotinas aqui, conforme eu já expliquei em vídeos anteriores. Aqui está a rotina de delay, tá? Construída aqui é uma rotina delay MS, então eu entro ali com determinados valores e ele me dá a quantidade de milissegundos ali que eu quero de delay. E aqui a rotina de conversão do número binário para o formato BCD. Essas rotinas aqui eu não vou explicar, né? Aqui onde estão armazenados os textos e os comandos e os textos, tá? Que eu vou usar aqui e mandar para a tela. Também já expliquei essa parte aqui nos vídeos anteriores. E então é isso aí, pessoal. Com esse vídeo aqui eu termino a parte de comunicação do PIC com a tela, tá? Estamos indo também para os finalmente aí dessa série sobre a tela Nextion. Eu vou ainda gravar uns 2 ou 3 vídeos ali a respeito de alguns componentes ainda que eu não falei da tela, tá? Tem alguns componentes ainda que eu nem usei nos meus projetos. Eu vou tentar dar uma estudada aí para passar para vocês o que eu consegui destrinchar. Vou ainda passar ali uns 2 ou 3 componentes, tá? Que eu já usei. E é isso aí, tá? E aqui eu encerro esse vídeo, agradecendo aí a sua paciência e a sua audiência, que nem diz o Faustão. E se você gostou, tá? Dê um joinha aí, dê um like, compartilhe esse vídeo que eu agradeço. Um abraço e até o próximo vídeo.